Gente, vou dar só uns minutinhos para ver se vem mais gente, mas na verdade a ideia é bater um papo, tá? Volto em 2 minutos. Eu vou dizer uma coisa, Marcos. Não me surpreende nem um pouco você tratar desse tema, que você, desde que eu te conheço, nos primórdios da humanidade, você é uma pessoa um homem mais sensível do que a média, bem acima da média. Você tem um perfil bem acima da média. Não foi uma coisa que você desenvolveu. Tem gente que desenvolve isso com a idade, né? Eu acho que você tem isso mais intrínseco em você, de sua educação, da sua relação com as mulheres. Obrigado. Gente, a Amanda me conhece há muitos, muitos, muitos anos. Tipo, uns 20, assim. Já tem isso tudo? Que horror! Caramba! Não é? Quando que você nasceu, então, Marcos? Gente, só um minutinho. Eu volto agora, pra gente começar o papo. Eu falei que o pior, eu só descobri o tanto que eu estava ficando velha quando eu comecei a encontrar com pessoas que falavam comigo assim: nossa, a gente já se conhece há uns 20 anos, né? E você fala assim: nossa senhora, né? Nossa, quanto tempo que faz, né? 25, nossa! É fogo mesmo. Eu fiz um cálculo outro dia, eu tenho um amigo que eu conheço tem 30 anos. E tem um que eu conheço há 42, ganhei. 42 não, mais, porque a gente se conhece desde os 8, você vai já, sei lá, perdi a conta, 44, eu acho. Não é um horror isso? É um horror, a gente nem fala isso em público. A gente é amigo de infância. Não, assim, porque a gente não tem problema com a idade. Eu não tenho problema com a idade, dizer a minha idade, mas eu acho que quando eu falo quanto tempo que eu conheço alguém, eu tenho um flashback de tudo que eu já passei na vida, na verdade. Dá um choque na gente, né? Nossa! Esse amigo meu eu conheço ele desde os 13, então eu vou fazer 30 anos de amizade. Mas eu fico muito feliz que nesse mundo cada vez mais líquido você ainda tem amigos de 30 anos, 20 anos, né? 10 anos. No tempo dos amores líquidos, da amizade líquidas, você ainda consiga manter laços. E isso eu acho que uma coisa que foi legal, que a pandemia me trouxe de positivo. Assim, eu sei que tem muita gente que critica e dizer que a pandemia deu alguma coisa positiva, mas eu tinha amigos de adolescência que eu não via, não sabia, nem sabia por onde eles andavam. Eu tinha uma relação com os 3 ou 4, aí esse povo resolveu montar um grupo no WhatsApp. E aí, assim, me reconectou com pessoas que eu não ouvia falar, tinha 20 anos. E de forma positiva, assim, descobri, de repente, pessoas que eu tenho mais em comum do que eu imaginava, que eu nunca conversei direito na adolescência, porque era uma turma muito grande, e de repente falei assim, olha, a gente tem muita coisa em comum. E eu passar bom do tempo. Isso é legal, realmente. Mas você sabe que eu tenho um filho que está aqui, tem 23 anos, e ele tem acho que a gente acaba passando um pouco também essa cultura, né? Porque eu tenho esse meu amigo e alguns outros de muitos anos, e ele tem uma turma que eles são amigos desde do primário lá na escola, e preservam até hoje. E isso é maravilhoso, assim, você ter amigos de primário, de escola. E eles já são dessa geração, né? Que é geração mais líquida, como você falou. Mas eles têm uma turma que é bem forte, assim, dessa época. Bom, vamos lá. Gente, eu fiz essa oferta, na verdade, para bater um papo, para trocar uma ideia sobre esse tema, porque ele é um tema
que se a gente for pensar na discussão, né, começou muito recentemente. A gente, né, masculinidades até ontem eram coisas muito restritas, né? Tipo, o homem macho, o provedor da casa e acho que, né, e todas as características que isso traz junto. Então, eu vou começar compartilhando um pouco, acho que, da minha história, que talvez tenha me trazido para esse lugar onde hoje eu posso refletir um pouco mais sobre, né, de forma mais consciente, eu acho, e compartilhar e tentar trazer mais pessoas para perto disso, né, principalmente outros homens, claro. Eu tenho o meu cenário, né, é um pouco atípico, porque eu nasci, né, minha mãe, eu sou um caso clássico de gravidez não planejada. A minha mãe engravidou do meu pai, ele era estudante ainda, universitário, tinha 23 anos. A minha mãe era professora, tinha 26. E teve toda aquela coisa familiar, né, que eu fui saber muito mais tarde na vida, mas teve toda aquela questão familiar que vai acontecer, casa, não casa e tal. Os meus avós, embora conservadores, não obrigaram meu pai a se casar, né? Disseram, olha, você não é obrigado, né, uma decisão sua, mas ele decidiu assumir a responsabilidade e ele e minha mãe se casaram e tudo. E curiosamente, eu vivi um cenário invertido 40 anos atrás. Que o meu pai era estudante, a minha mãe era professora, então era assim, o meu pai ainda estava na faculdade, ele fazia bicos, né, um trabalho aqui, outro ali, e a minha mãe era uma pessoa que trabalhava, já tinha um emprego, já tinha uma vida mais estável, entre aspas, né, o começo das coisas foi bem difícil, mas desde criança eu vi o meu pai assumindo papéis que eram tipicamente femininos. Então, o meu pai era um cara que cozinhava em casa, né? Nada de alta gastronomia. O meu pai era o cara que cozinhava em casa, que fazia várias tarefas em casa que eram tarefas regularmente feitas por mulheres, e a minha mãe trabalhava pra cacete. Assim. Tinha 2 empregos, né? Aquela coisa bem maluca eu não sei conscientemente o quanto isso influenciou a minha visão de mundo. Eu imagino que tem influenciado. Mas existe uma contrapartida nisso, né? Meu pai era filho de militares, então filho de militar, na verdade, né? O meu avô, o pai dele, era uma pessoa extremamente controversa, daquele tipo clássico do homem mesmo, que é o provedor da casa, mas ele faz todas as coisas inadequadas que um homem pode fazer. Até onde eu sei, acho que não agrediu minha avó fisicamente, mas era um cara problemático, né? Ele gastava todo o salário em zona de prostituição, com bebida, né? Tanto ele morreu aos 69 anos porque ele tinha uma condição clínica muito delicada, ele teve um AVC e faleceu, e ele era alcoólatra e fumava muito, 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 muito. Enfim. Mas, e o meu pai, ele herdou um pouco disso, né? Por um lado, ele herdou um pouco do espírito militar, não de sair de casa e fazer todas as coisas que o meu avô fazia, mas a minha criação foi muito dura. Né? O meu pai foi dura no sentido de tudo que eu fazia de errado eu apanhava mesmo, e tudo, ou eu recebia castigos mesmo, tipo assim, olha, você foi brincar na rua, chegou aqui 1 minuto atrasado, você não vai brincar na rua amanhã. E era rígido assim, 1 minuto provocava uma consequência grande, né? Mas, curiosamente, acho que a minha trajetória ela vem muito desde de criança. Eu sempre me aproximei muito das mulheres e eu sempre me aproximei muito de homens mais sensíveis. E a maior parte
desses amigos meus de eras marcantes da minha vida são homossexuais. E isso de uma época que né, que ainda não eram, que não sabiam, né? Nessa época de infância que eu tinha um amigo, o André, que hoje mora no Rio, era um cara que era um menino sensível. A gente estudou junto ali de primeira até a terceira série e a gente era muito próximo. Depois, enfim, eu tive vários amigos que se descobriram depois, né, homossexuais, e isso é bem curioso para mim, porque eu não sou, né? Se fosse hoje eu não teria absolutamente nenhum problema com isso. Mas é interessante porque é sempre esse lugar de proximidade com uma sensibilidade que acho que é um pouco diferente do convencional. E acho, a Amanda falou aqui, né, enfim, quem conhece há 20 anos, acho que isso vem de muito cedo. A minha forma de ver o mundo, ela vem de muito cedo. Mas, obviamente, que eu não estou livre dos problemas do mundo, de como o mundo construiu as masculinidades até, e ainda constrói, né, hoje. A gente tem problemas muito sérios com toda essa questão. Haja vista, a gente estava falando do governo, do presidente, né? É um problema muito sério a gente imaginar que uma pessoa com o discurso que ele tinha foi eleito, pensando muito menos em ideologia política, esquerda, direita, enfim, cada um tem o seu direito de acreditar no que lhe convém, mas pensando mesmo em toda essa questão de discurso de preconceito, de racismo, de sexismo, né, de colocar, de provocar um retrocesso muito grande em todas essas questões aí que a gente acreditava que estava avançando. Mas, por outro lado, a gente tem, acho que um momento um pouco mais rico agora, porque as redes sociais acho que permitem isso. Um dos pontos positivos, né? Eu ando muito afastado de redes sociais em geral, mas um dos pontos positivos é como é que a oportunidade de ter contato com outras pessoas que têm as mesmas características, que passaram por trajetórias parecidas, ou que se reinventaram ao longo da vida para se tornarem pessoas diferentes, nesse universo maluco, machista que a gente vive, né? Então, tem o Alexandre Coimbra, que você citou, né, Luísa? É um cara que eu acho sensacional, assim. Eu escutei algumas participações dele no Mamilos, né? Ele tem um grupo de homens, terapêutico para homens, que acho que é toda terça, não sei. Depois eu passo o Instagram dele, acho que tem ele falando. É muito legal mesmo. Pois é. E tem vários outros, né? Tem um cara aí que é o Paizinho Vírgula, né? Que eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar desse cara. Ele é um cara que deve ter mais ou menos a minha idade, seus 40 anos. Ele tem 3 filhos, ele é pai em tempo integral, né? E ele produz muito conteúdo sobre isso, de um lugar muito diferente do tradicional, né? Ele é totalmente trabalhado, né, na parte da educação positiva. Ele tem uma visão de sensibilidade muito diferente do tradicional. E eu, por exemplo, assim, eu tenho algumas histórias, né, que acho que tem a ver com essa história da masculinidade. Eu estou falando aqui, gente, sozinho e contando histórias e contando coisas sobre mim, mas isso aqui não é sobre mim, tá? É uma proposta de bater um papo a respeito. Então, por favor, contraponham, perguntem, vamos bater um papo mesmo. Pois é. Ainda bem que o Alessandro entrou, porque a ideia nossa que é ouvir mais vocês, homens, né? O momento de vocês falarem disso aí. A gente pode até perguntar, mas a gente está querendo ouvir, eu acho, né? Todo mundo aqui. Tá? A gente não vai ter muito que contribuir, assim, muito essencial. Para mim, assim, qual que é o grande ponto em relação às masculinidades? Elas precisam ser retrabalhadas, né? Então, tem algumas pessoas que têm já propostas de retrabalhar isso, mas a maioria acho que ainda não é isso, né? Eu tenho visto, por exemplo, os meus próprios grupos de amigos mais antigos, aí a gente estava falando de amigos
de 10, 20, 30 anos, eu tenho a minha turma de amigos mais antiga, eu conheço as pessoas em torno dos 25, 26 anos ali de relação, e tem muitos homens nessa turma com os quais hoje eu não me identifico justamente porque eu estou num lugar bem diferente, né, em termos de masculinidade. Eu não sou o cara que consegue mais rir da piada machista que o cara manda no grupo de WhatsApp. Né? Eu sou um cara, na verdade, que critica isso e que, no fim das contas, eu recebo muitas críticas porque, não, mas você está exagerando, você está sendo o cara chato do negócio, você está velho porque você não está rindo das coisas mais e tal. Né? E tem até essa história do velho é até engraçado porque é um amigo meu que ele é policial civil, então o próprio meio já é um pouco opressor, né, onde ele lida. E ele é um dos caras que faz essas piadas. A gente já teve muitas discussões por causa disso, e ele tem esse papo você tá muito velho de vir com essa história de não rir mais dessas piadas. Eu falo, cara, mas acho que eu falo com ele, acho que o velho é você, né? Porque você tá rindo das coisas que a gente ria 20 anos atrás, né? Eu fazia piadas com gays e achava, né, eu tinha essa ideia das pessoas diferentes quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20, né? Mesmo tendo uma sensibilidade diferente, né, você passa por todas as camadas de controle social que te levam para um lugar errado nesse sentido. Então, eu tenho tentado traçar uma jornada diferente disso, né, tentado buscar caminhos diferentes disso. Então, por exemplo, no Otto, que não sei se todos viram aqui, né, na hora que ele veio dar boa noite, quando a minha esposa engravidou, eu falo esposa, mas na verdade nós não somos casados no papel. Né? Quando a minha companheira engravidou, uma das coisas que eu fiz muita questão de fazer foi acompanhar todos os passos da gravidez, né? Então, eu brinco que uma das coisas que eu fiz durante os 9 meses, né, ou durante as 42 semanas e 5 dias, que foi quando deu o período de nascimento do Otto, ali eu acho que eu era capaz, como a gente acreditava, né, na linha do parto normal, do parto humanizado, e não entendendo o parto humanizado como parto hippie, né, não é com fogueiras e índios, é basicamente com uma história de respeito mútuo entre paciente e médico e trocas reais de consentimento entre uma parte e outra e compartilhamento de responsabilidades, né? Eu acompanhei muito de perto, tá? E eu brinco que acho que eu seria muito mais capaz de fazer um parto normal do que muitos obstetras, porque a gente tem uma realidade Brasil hoje que, bom, enfim, tá cheio de mulheres aqui, e vocês devem saber muito mais do que eu sobre isso, mas a gente vive uma realidade Brasil pré-pandemia, não sei como é que tá agora, mas que era de 50% de parto cesariana, em um cenário em que a OMS recomenda 15%, né? Que são os casos de real necessidade. E a gente tinha 50% porque uma grande parte disso era puxada pelo sistema público de saúde. Nas redes privadas, esse índice chega a 80%, 90%. Né? Então, e é muito importante, acho que deixar claro que eu não estou criticando a cesariana, né? Inclusive a história do parto humanizado tem a ver com isso, né? Com como que as mulheres podem optar pelo que é melhor para elas, mas com consciência de fato do que é esse melhor, né? Qual é o nível de informação que as mulheres têm para fazer essa opção, né? Conscientemente. E entender que a cesariana é uma bênção de fato, só que ela tem um monte de implicações que são intervenções que podem
trazer complicações também. Enfim, então eu tenho essa história, eu brinco que eu sou apaixonado pela obstetra da Marina, não a primeira, porque ela tinha uma linha muito mais cesarista e de muitos medicamentos durante a gravidez, e vitaminas e complexos e tal. Nada contra quem toma, claro, cada um com a sua opção, mas não é a nossa linha. E depois a gente encontrou uma outra pessoa que é incrível. Então, sou apaixonado tanto pela obstetra da Marina quanto pela enfermeira obstetra que fez, né, que participou do processo também. São duas pessoas do meu coração aqui. Duas mulheres incríveis. E, enfim, o Otto nasceu. Foi um parto que durou... eu já até esqueci o tempo aqui, mas que foi um parto muito longo. Ele durou mais ou menos... Peraí, para resgatar. Foram 20 horas, mais ou menos, de trabalho de parto. Eu estive lá todos os segundos em que isso aconteceu. Eu estava com ela o tempo inteiro. A gente tinha tomado essa decisão e resolveu encarar. A gente tinha uma equipe, né, e aí a gente fala de um lugar de muito privilégio, né? A gente tinha pessoas ali com a gente, uma equipe que era muito dedicada a isso e compartilhava dessa mesma crença, né? A gente tinha uma preocupação muito grande de médicos que eu vou fazer o seu parto normal, mas ali deu um mínimo de complicação, ou parece que alguma coisa não está certa, você já vai para uma cesariana, e aí traz todas as implicações disso. Então, a obstetra, ela sempre checava, né? Olha, tá assim, o que a gente faz? Monitorando o Otto o tempo inteiro, né? E ele firme e forte lá durante as 20 horas. Como diz a obstetra, parecia que não estava acontecendo nada. Só que teve um problema porque ele estava fora da posição correta lá e ele era muito grande, muito comprido. Ele nasceu com 53,5 centímetros. A Marina tem 1,65 m, acho que é isso. Então, assim, ele estava um pouco apertado lá dentro e foi difícil para ele sair. Mas saiu, né? A obstetra que estava com a gente acabou chamando uma outra obstetra para ajudar por conta do período já longo que ela estava e tal. E aí as coisas deram certo, ele nasceu e a Marina teve os 4 meses de licença maternidade. E eu procurei acompanhar todas as coisas desde o começo, então, de fazer tudo, né? E até hoje eu faço tudo. Não existe uma distinção de tarefas de isso é meu, isso é seu, exceto a amamentação, né? Porque a amamentação, né, por razões óbvias, e a maior parte das vezes quem dá o banho sou eu por causa do horário, da logística da história. Mas a Marina teve 4 meses de licença, ela emendou 1 mês de férias. E quando ela estava voltando para o trabalho, a gente passou por um dilema que acho que todo mundo passa. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma creche, um berçário? A gente vai ter uma babá o tempo inteiro? O que a gente vai fazer? E aí eu tomei uma decisão que foi, como eu trabalho por minha conta, né? Eu tenho uma empresa hoje e isso me permite certas flexibilidades. É uma pequena empresa, mas a melhor coisa que ela me dá é liberdade de escolha para como eu uso meu tempo. E eu decidi que eu ficaria com ele 3 dias da semana. Eu passei a ficar com ele segunda, terça e quarta. E quinta e sexta a gente tinha, né, antes da pandemia, uma moça que ficava com ele. E agora a gente se reveza aqui, né? E a gente se reveza, inclusive, num cenário de que, como eu tenho essa flexibilidade maior e ela tem um emprego tradicional, na hora de trabalhar, por exemplo, eu trabalho no turno da manhã, ela trabalha no turno da tarde, mas eu fico com ele mais tempo do que ela, porque ela precisa ter mais horas de trabalho, porque ela deve
satisfações a uma empresa, né? Então, enfim, algumas coisas aí acho que de trajetória de decisões e de processos mesmo, que tem a ver com uma decisão de tentar ser diferente do tradicional, né? Estou falando, né, de novo aqui, estou falando muitas coisas e contando muitas histórias e ouvindo pouco. Vamos falar então um pouco, vamos interagir. Por Na hora que você favor. está falando, você ainda escuta muito, eu escuto muito ainda, né? Você é bem mais jovem ainda, mas você falou que a tua geração ainda tem muito preconceito com homens que agem como você. Você acha que você recebe só crítica ainda, ou o teu comportamento já consegue tocar algumas pessoas, alguns outros homens conseguem parar para pensar nessa mudança? Porque a gente escuta ainda falar, mesmo as pessoas que apoiam, né? Que legal, você é um pai que ajuda, né? Quando você fala ajuda, você joga naturalmente a responsabilidade para a mulher, como se o homem estivesse fazendo um favor, né? Estou dando uma mãozinha, escolhe o que quer fazer, que tipo de tarefa, eu vejo muito isso ainda, né? E como é que você sente isso, Marcos? Primeiro, eu acho essa palavra péssima, né? Coisa de o cara fala, eu ajudo em casa, para mim é péssimo, né? É um retrato. E assim, mesmo que seja muito bem intencionado, né? A gente precisa, né? Enfim, dar tempo ao tempo para algumas coisas acontecerem ainda, embora seja necessário trabalhar para acelerar, mas eu acho ruim essa palavra, péssimo, porque realmente você não está falando de... Quando você tem um filho é responsabilidade de ambos, né? Não tem... E serviços domésticos também, né? Essa história de eu ajudo em casa é um papo furado mesmo para mim, porque não faz o menor sentido. Eu estou cuidando da minha casa assim como a minha companheira cuida da minha casa, da nossa casa, né? Essa questão do preconceito, Mônica, eu nunca pensei por esse lado, para te falar a verdade, né? Que é um preconceito que eu sofra, porque eu de verdade nunca encarei dessa forma, né? Para mim, agir dessa maneira é muito natural e eu não vejo outra forma de fazer, para mim, né? Eu acho sim, por outro lado, que existem mais ecos, né, disso. Eu citei aqui o próprio Alexandre Coimbra, que a Luísa falou, é um cara excepcional, que tem uma linha de pensamento completamente diferente do homem tradicional. O paizinho, vírgula, que eu esqueci o nome do cara, Tiago alguma coisa, mas eu posso colocar nas referências lá também. Ele tem, né, vários conteúdos interessantes, que é um cara que também pensa de um jeito completamente diferente. E tem aparecido muita coisa, né? Eu vejo no Instagram, por exemplo, tem um perfil que eu sigo lá, que é Somos Pais, se não me engano. Acho que é isso. E eles estão sempre promovendo rodas de conversas de homens para falar sobre vulnerabilidade, sobre masculinidades em geral. Mônica, quando você falou da história do preconceito, é até interessante que eu falo, nunca pensei por esse lado, porque na verdade eu sou um privilegiado do cacete, assim, com o perdão da palavra, né? Eu sou homem, sou branco, eu sou de classe média. No seu quarto, tudo que tá... Eu tenho um baita privilégio aqui, que eu acho que me sentir, né, sentir que eu sofro preconceito de algum lugar é até, para mim, um pouco fora da realidade, porque as pessoas... Você tem tantos problemas com isso, com relação às populações que são realmente vulneráveis, né? As mulheres, os negros, toda a população LGBTQI. Então, eu acho que eu talvez nunca tenha encarado como preconceito por causa disso, né? Eu acho um saco, na verdade, hoje, quando eu tenho que discutir com um cara um negócio que para mim está na idade da pedra e já devia ter sido superada, sabe? Porque quando você fala que sofre né, que é o chato da turma, não deixa de ser um preconceito, né? E você tem que ficar explicando, né, isso para as pessoas, aí isso é cansativo realmente, mas acho que é assim mesmo que a gente vai mudando as coisas, né? Infelizmente tem que parar, explicar e falar, não é ajuda, é minha responsabilidade. Mas eu já tenho visto também... Uma coisa que me incomoda é quando os caras falam
que fazem junto, mas com um tom de como se fosse alguma coisa incrível. Eu já ouvi muito isso. Não, eu não ajudo, eu faço eu arrumo a casa. Assim, tipo, oi? Que vantagem é essa? Eu faço todos os dias. Eu quero morrer quando eu escuto isso, gente. Nossa, eu também arrumo a casa. Eu falei assim, oi? É péssimo. Mas você também vive nela, né? Colocar nesse lugar é um troço muito, muito complicado, muito... Então, guarda... na idade da pedra. Idade eu da acho pedra. engraçado. Mas está muito forte ainda, né, isso? Felizmente. O que eu queria... Agora todo mundo quer falar. Só rapidinho. Eu acho engraçado porque homem fala, minha esposa me ajuda a pagar as contas, né? Quando ela trabalha. Ele fala, eu ajudo na casa. Mas ele não fala, o mesmo não fala, ela me ajuda a pagar as contas. É muito louco, porque tem até um heroísmo nisso, né? Olha que incrível, ele ajuda, divide, tá fazendo junto, né? Vira uma coisa, como se fosse uma coisa excepcional. Eu lembro que na época que eu tive meu filho, eu fui mãe solo, né? E era uma coisa ainda que ainda tinha alguns preconceitos com relação a isso e tal. E quando era um pai, nossa, que lindo, que maravilhoso, né? Pai solteiro, tá criando filho sozinho, era uma coisa, virava um heroísmo também, né? Que é uma visão também deturpada, né, disso. Completamente. Eu até eu converso bastante sobre isso com alguns amigos que têm posicionamentos mais parecidos com os meus ou com as minhas amigas. Existe, inclusive hoje, né, um movimento pendular, né, da parte de algumas mulheres que são feministas mais mais para o lado do feminismo radical, né? E aí eu estou falando feminismo radical como corrente e não como radical no sentido ideológico da palavra, né? Mas que você tem hoje as mulheres que estão muito anti-homens, porque essa construção de que os homens sempre ali naquela posição de poder, de privilégio e fazendo as coisas dessa forma, você começa a existir uma necessidade de bater do lado contrário, né? Então, eu vejo muitas mulheres dos meus círculos de relação e nas minhas redes sociais e tal, muitas vezes batendo muito forte. E uma vez eu me lembro que eu vi, já tem um tempo isso, eu vi num perfil de uma amiga, ela falando assim, se você é um cara que faz as coisas de um jeito diferente, você não precisa ficar falando que você faz as coisas de um jeito diferente, porque isso eu não lembro a expressão que ela usou, assim, né? Não lembro exatamente o que estava no post, mas era muito nesse lugar de que o cara faz um negócio diferente, então ele parece que ele é melhor do que todo mundo, ou melhor do que os outros, na verdade não é. Né? Isso é um ponto em que você não tem que ficar se exaltando com o que você faz ou deixa de fazer, que isso é um heroísmo, como vocês falaram, né? É como se a mulher ficasse contando assim, nossa, que incrível, eu cuido do meu filho, uau, eu arrumo a cozinha, nossa, eu faço comida. Gente, supermercado. E como se ainda o que é significativo, na verdade, tipo assim, é como se aquele padrão de antigamente que o homem, o fato dele sair para trabalhar e a mulher ficar em casa, já era um ato heróico da parte dele, que demandava muito esforço. E hoje, quando traz esse tipo de comentário, é como que o homem se colocando ainda nesse lugar heróico, né? Ainda nesse lugar de ou provedor, o cara que tenha, o indivíduo que tem as funções mais significativas, e o fato dele fazer é muito significativo, quando na verdade é só obrigação, né? Ou deveria ser, né? Eu queria trazer, talvez, como um pouco de temperinho aí para nossa conversa,
um pouquinho do que eu observo na comunidade LGBTQI+. Não sei, eu acho que eu cheguei agora num patamar da minha vida que eu comecei a olhar para dentro da minha comunidade, assim, né? Teve todo esse processo que eu passei de descoberta, de me aceitar e de aceitar os outros, de perceber momentos individuais, enfim. E também de questionar um pouco, né, de como a figura homoafetiva, ela ainda não é bem quista em N patamares aí, né? Em alguns lugares um pouco mais bem quista, em outros um pouco menos. Mas ainda existe uma certa rejeição. Mas aí eu passei a não só me prender a esse lugar, assim, né? Eu comecei a olhar para dentro da minha comunidade e perceber, inclusive, né, e aí fazendo um recorte para gays, né, homens gays, que por mais que o indivíduo seja homossexual, ele ainda carrega consigo um machismo e uma misoginia que é assustadora, assim, né? Uma coisa que eu percebo muito na minha comunidade é isso, né? A forma como Você conhece? Pode falar. Você conhece um perfil chamado About Chicos? Sim, que fizeram um movimento super legal, sim. E aí eles mostram um vídeo, uma menina falando, não, peraí, filho. Mostram um vídeo maravilhoso, que eles falam assim, se você, bicha, fala que tem nojo de buceta, você está sendo machista, misógino. Exato. E eles usam eles apresentam um monte de expressões que eu já ouvi de vários amigos gays e que a gente não leva para o machismo, para a misoginia, porque a gente, em algum momento dessa referência, se perde que pelo fato de serem gays, eles não podem ser machistas. Sim, mas a cultura machista está tão enraizada que eu mesmo, vira e mexe, eu me pego usando expressões que eu custei para descobrir que eram expressões machistas. E é uma luta diária para a gente hoje abrir mão dessas expressões que a gente aprendeu e que há 10 anos atrás eram consideradas normais. Com certeza. Dentre essas expressões que os Chicos mencionaram, tem uma que não acho que porque você é gay você tem o direito de invadir o corpo da mulher. Era algo próximo dessa frase, assim, né? De você tocar, de você pegar, né? Enfim, para dançar, passar a mão em lugares que não... Em lugares não passar a mão, o fato de passar a mão, né? No corpo da mulher só porque você é gay, né? Tipo, isso não te habilita em nenhuma esfera fazer um tipo de coisa desse, né? Não, esse foi uma das coisas que eu nunca tinha pensado e que foi uma das que me impressionou também. Sobre esse aspecto do machismo na comunidade LGBT, eu tenho um artigo que eu publiquei no Facebook um tempo atrás, eu vou ver se eu consigo recuperar ele e vou colocar, eu achei muito bom, que realmente é um assunto que hoje a gente está tendo que defender assuntos tão óbvios, né? Que esse assunto que ele é um pouco mais profundo, a gente acaba deixando de lado, porque ele parece que está destoando da terra plana e etc. e tal. Mas eu vou ver se eu acho para vocês. Mas você não acredita na terra plana? Eu acho que a terra plana, ela não gira, ela capota, né? Eu grito. O Ale, sabe que eu passei, você falou isso agora, eu lembrei de uma situação que eu passei. Estava andando na Rua Augusta um dia e passou um rapaz e ele meteu a mão no meu cabelo, assim, ele fez um elogio, mas ele falou alguma coisa de que cachos lindos, qualquer coisa assim, porque ele pegou no meu cabelo. Era gay, era um rapaz gay, visivelmente pelo jeito dele. E aquilo me incomodou. Aí na hora eu fiquei meio assim, né? E aí todo mundo deu risada, os amigos dele, meu amigo, eu falei, mas aquilo me incomodou. Porque é isso que você falou, não é o fato dele ser gay que ele pode me invadir desse jeito, meter a mão no meu cabelo, uma pessoa que nunca me viu, né? Exato. Passar na rua e me tocar, assim, de qualquer forma. Aquilo eu achei bem estranho, isso foi uma coisa que me incomodou também, né? Porque é como se tivesse direito. Mas eu sou gay, então eu posso, porque é como se o gay se aproximasse muito do feminino, né? Mas é uma atitude machista e invasiva também. Eu me senti invadida também, como se fosse por qualquer homem, né, que fizesse isso, independente de ser gay ou não. É bem interessante isso que você falou. About Chicos.
Vejam esse projeto. Ele é de 2 meninos aqui de Belo Horizonte. Ah, eu vou ver. E eles têm um projeto lindo, que é o About Chicos. As fotos são lindas, os textos, tá tudo muito legal. Eles trabalham um pouco sobre a maneira de você naturalizar, né? Aceitar o seu corpo, perceber ele dentro da sua história. E aí ele faz registros, né? Promove ensaios a partir dessa percepção. E aí a pessoa conta a história dela. É muito interessante. E aí eles fizeram esse movimento agora há pouco, né? De trazer essas citações. Eu, inclusive, compartilhei uma dessas situações e uma amiga me trouxe um caso recorrente do carnaval desse ano, de que ela, por N momentos, assim, de bloquinhos que ela passeou, gays chegaram até ela, né, e mesmo sem conhecer, começaram a dançar de uma maneira íntima com ela, né, rebolando e fazendo coisas com o corpo dela, por se sentir mesmo nessa familiaridade, né, talvez a proximidade com o universo feminino, né, é um pouco maior com homens gays, que eles se sentem nesse direito, né? Uma coisa muito interessante também de perceber é a maneira como os gays não conseguem aceitar a posição feminina. Se você for um pouco analisar também isso, a misoginia é muito forte no nosso meio nesse sentido, sabe? De ridicularizar a figura, né, da mulher dentro de aspectos específicos, né? Um caso recente foi o da Adele, né, que também envolve um pouco de gordofobia, mas a maneira com que ela foi rechaçada em rede social em função do corpo dela, né, dela aparecendo. E se você for perceber, os comentários eram de homens gays, né? Isso me deixa um pouco injuriado quando eu olho para minha própria comunidade, né? Imagino vocês, mulheres, que olham pra gente e sofrem esse tipo de invasão. É interessante demais tudo isso, porque tem muitas complexidades nesse universo, né? E eu estava falando da história do movimento pendular. Uma das coisas para mim, né, desse lugar onde eu tô, que homem, branco, hétero, classe média, todos os privilégios possíveis, né? Só seria mais privilegiado se eu fosse da classe alta. Uma decisão que eu tomei, assim, eu não rejeito nenhum movimento pendular, nenhum extremo hoje, de pessoas que estão lutando para que o pêndulo em algum momento chegue num lugar de equilíbrio, né? E isso vale para todas as populações vulneráveis, né? As mulheres, a população LGBTQI+, negros, enfim. Agora, esses aspectos que a sociedade construiu na gente, putz, eu acho são super difíceis da gente se livrar deles, né? Se a gente não chegar num momento de racionalização, quando eu falei, gente, vamos bater um papo sobre masculinidades, é muito isso, né? Vamos racionalizar um pouco, porque eu preciso entender um pouco mais o que é que incomoda as pessoas que são diferentes de mim, né? Que têm outras visões e vivem outras situações de mundo. Ale, eu não sei se você conhece também um cara chamado AD Júnior. O AD Júnior, ele mora em Berlim, ele é brasileiro, mora em Berlim. Ele é negro, retinto, gay. É um cara fenomenal, assim, ele é consultor hoje de diversidade, dá palestras em empresas aí e tudo mais, é um cara sensacional. E ele fala, né, com tudo isso que ele faz, com todo esse ativismo que ele tem, considerando algumas condições que ele tem, né, ele é homem, né, então o homem já coloca ele numa posição de privilégio de alguma forma, mas ele é negro, retinto e gay. Quer dizer, ele tem algumas posições de vulnerabilidade social muito grandes também. Mas mesmo isso, ele fala muito disso também. Ele fala, putz, eu tenho que me policiar para não usar expressões machistas. Eu tenho que me policiar, às vezes, para não falar besteira, porque a gente está tão, acho que, tanto, né, sendo exposto o tempo inteiro ao que esse mundo nos coloca, que é muito difícil a gente conseguir se livrar. Eu tenho momentos, eu passo por momentos que eu penso assim, gente, não consigo entender, não consigo entender de coração, assim, não consigo entender como que a cabeça das pessoas não evoluiu ainda, né? Porque a gente já tem um monte de provas científicas,
uma série de coisas. Mas aí você vê uma pandemia como essa, né? Você fala, a ciência não vale porra nenhuma, porque o nível de negacionismo das pessoas chega a ser doente, né? Com certeza. Então, e aí a gente fica nessa. E mesmo as pessoas que estão, que são ativistas da causa ou militantes, né? Eu aprendi num Mamilos que eu escutei um tempo atrás, que são duas coisas bem diferentes, inclusive. Enfim, difícil de lidar, né? Eu estou assim num processo que eu reconheço uma trajetória diferente, talvez pelo meu histórico, parte pelo meu histórico, por algumas escolhas que eu fiz, mas ainda assim eu estou nesse mesmo lugar que todo mundo veio sendo empurrado pela sociedade, né? Então eu tenho procurado cada vez mais consumir mais conteúdos que falam diferente de mim, nesse aspecto, né? O que eu posso ver que as mulheres estão fazendo, o que as feministas estão fazendo, o que é importante nesse movimento, o que é importante no movimento negro, o que é importante no movimento LGBTQIA+. Onde que estão essas importâncias para eu conseguir entender isso, para conseguir fazer as coisas de um jeito diferente do que a sociedade me propôs até o momento, né? Marcos, eu queria falar, esse assunto eu tô lembrando muito eu não sei se, eu cheguei um pouquinho depois, então eu não sei se vocês chegaram a falar, daquele documentário O Silêncio dos Homens. Vocês já viram esse documentário? Que é muito bom, né? Que fala bastante disso, né? Eu não vi ele inteiro, mas eu comecei a ver. É bem interessante. É muito bom, é muito legal. E aí aparecem vários homens que estão tentando lutar por uma masculinidade diferente, né? E projetos também. Então aparecem alguns profissionais também que estão nisso. E eu acho que uma das coisas que eu fico sempre pensando, e que eu acho que está muito difícil hoje em dia, que é essa nossa possibilidade de diálogo, né? Que cada vez está mais difícil. Acho que a gente está vivendo esse período de posturas, opiniões que se cristalizaram, e aí cada um tem sua opinião, não vamos discutir, não vamos sei o quê. E eu acho que eu fico um pouco com essa dúvida, assim, porque discutir masculinidade, mesmo com homens que não são o extremo do machismo, né? É muito difícil. E aí eu sempre fico com essa vontade de conversar com homens que já estão numa posição diferente. Como que é essa possibilidade de diálogo, né? Como que a gente pode começar a abordar isso também, de alguma forma? Porque sempre acho que nos relacionamentos, né? Às vezes chega num ponto que a pessoa não consegue ver que tem uma estrutura completamente machista ali por trás daquela fala, daquela ação. E é isso, a gente tá todo mundo nessa estrutura, né? A gente tenta... Acho que, infelizmente, teve um processo aí de individualização de questões sociais que fez muito mal para todo mundo. A gente acha que é natural, né? E a civilização não é natural, a gente constrói essas ideias, né? Então, a conexão mesmo, como encontrar essa conexão de, olha, a gente precisa falar sobre isso porque não dá mais para continuar desse jeito. E eu imagino que vocês estejam também sofrendo isso, como a Mônica falou, né? Dentro dos próprios grupos de amigos, né? De, às vezes, não conseguir dialogar mais com algumas pessoas porque a pessoa se fechou completamente e acha que você está exagerando, que você é fresco, ou o que quer que seja, né? Eu, assim, falando de mim, para mim é basicamente, gente, um hábito, assim, experimental e diário, né, que eu tento me forçar a viver, que é essa desconstrução de ideais que, cara, não fazem sentido algum, assim, não fazem sentido algum. Eu venho de uma família de mulheres, assim, minha casa ela sempre teve mulheres, eu era o único homem e tudo mais, mas ainda assim eu cresci com uma série de ideais, né, que foram me passados, que não fazem o menor sentido para a sociedade, assim, né? Eu venho daquele meio que muito se é discutido que a mulher deve ser submissa ao homem, né? E isso é o começo do discurso, e vocês imaginam aonde isso vai parar, né? Então, eu inclusive, há 3 anos atrás, fui o cara que bati no peito, assim, discuti com amigos, falando assim,
parem com essa história de que todo homem é um potencial estuprador. Isso não existe, não sei o que, numa roda de mulheres, né, para vocês terem uma ideia. Então, para mim é quase que um hábito diário, assim, sabe? De eu conseguir, não, peraí, eu tô pensando errado, não é dessa forma. Não, peraí, eu não tenho que apoiar a rivalidade feminina, não. Vamos tentar investigar essa situação, porque talvez tenha um homem no meio dessa equação que esteja ocasionando esse comportamento dessa mulher, essa e essa reação dessa mulher. Então eu tento, isso é uma coisa muito louca assim na minha cabeça, uma coisa bem diária. Assim. Eu acho que a história de discutir masculinidade, eu acho que a mulher ainda ela não se coloca nesse lugar de igualdade. Ela ainda aceita muito das situações, isso vem muito cultural. Por exemplo, vou te dizer o meu. Às vezes, meu marido trabalha, ele tem uma empresa própria, ele tem horários às vezes mais confusos, tem 2, 3 negócios, e ele tem, logicamente, menos tempo para cuidar das coisas da casa do que eu. E às vezes eu tô lá brava, atolada, e ele tá numa reunião e não consegue sair, eu reclamo com a minha sogra às vezes. Eu falo assim, nossa, eu tô exausta. Charles viajou esse mês inteiro e eu fiquei com tudo sozinha nas minhas costas. Aí ela chega e fala assim, nossa, mas quando eu criei 4 filhos com o marido viajando sempre. A função da mulher é essa, cuidar da casa, a casa da mulher. Aí eu respiro e penso assim, sogra, a casa não é da mulher, a casa é da família, a casa é de todo mundo, a casa não é minha. Essa construção é muito longa, né? É um período são muitos anos, então acho que para desconstruir também vai levar tempo, né? Com certeza. Pequenos atos mesmo. Esse exemplo que o Ale trouxe para mim, ele conversa muito com a situação que eu estava falando antes, né? Eu fiz uma escolha de não confrontar esse movimento pendular. Né? Quando as mulheres trazem essa coisa do todo homem é um potencial estuprador, eu tô na posição de tipo assim, peraí, vamos entender de onde que vem isso, né? De onde, por que essa expressão está sendo usada, por que isso está vindo dessa forma, porque é mais fácil hoje eu entrar em conflito com os meus amigos, né? O cara que vai lá e manda piadinha machista e fala, cara, você está vivendo em que época da humanidade? Porque eu discuto com os caras hoje, né? E eu não entro em confronto com, principalmente quando eu estou fora do grupo. Eu não sou mulher. Eu não sei como é que esse negócio afeta. Né? E eu acho que esse é o ponto mais crítico de todos, que é a questão da empatia, né? Das pessoas, às vezes, eu sou uma pessoa empática, mas você não consegue se colocar no lugar do outro totalmente, porque você não é o outro. Você não é mulher, você não é negro, você não é gay. Então, cara, você não tá... Você pode ter empatia até um determinado limite de empatia. Né? Você não vai conseguir se colocar totalmente, porque você não sabe quais foram as imposições sociais que construíram... o lugar de fala, né? Que eu acho que é muito o que se fala hoje, né? O lugar de fala de cada um. Sim, o tal lugar de fala que é tão questionado por tanta gente, mas que eu acho que é fenomenal esse tipo de reflexão, entendeu? De você entender que, assim, a empatia, ela pode até existir, mas existe uma linha que não dá para você cruzar, entendeu? Não é a sua vivência, não é a sua pele, não é o seu sentimento, não é você, entendeu? Que tá ali recebendo toda aquela carta, né? Exato. Então, eu não consigo me colocar no lugar de uma mulher e, portanto, não me sinto capaz de questionar algo que é dito deste lugar de fala. Eu não estou ali. Né? Então, essa é uma escolha muito consciente. Não vou confrontar isso. Eu quero entender. Eu quero saber o que eu posso fazer para mudar isso. Porque se existe uma colocação de que todo homem é um potencial estuprador e isso tem uma razão de ser, qual é essa razão? E vamos acabar com isso. Né? E vale para qualquer extremo do movimento pendular. Eu preciso sair e eu queria comentar uma coisa dessa do discurso. Uma vez eu fiquei pensando assim, por que as mulheres às vezes dirigem pior que os homens em diversas situações?
Porque e aí eu cheguei à seguinte conclusão, porque a vida inteira eu comecei a perceber que toda vez que eu ia fazer uma baliza e eu parava no frente de um bar ou de um restaurante, os homens paravam para ver como é que eu estava fazendo. E eu comecei a carregar todo o peso do discurso que você ouve falar, porque as mulheres demoraram mais tempo para tirar carteira, porque não podiam, e todo o desmerecimento que foi carregado no discurso em cima das mulheres. Então, quando uma mulher por mais autoconfiante que ela seja, por mais que ela seja empoderada, quando ela pega o carro, ela carrega com ela 50 anos de discurso dizendo que a mulher não pode dirigir, que ela não é boa para dirigir. Então, ela automaticamente ela é mais insegura no volante e isso faz com que ela dirija pior. Não tem a ver com se ela não sabe ou não dirigir. Tem a ver com o discurso que foi implementado para ela a vida inteira. Implementado a vida inteira. Eu tenho. Sobre isso tem. Fofinho. Ganhou background aí. Sobre isso, duas coisas, né? Uma que tem pesquisa que mostra que, na verdade, a mulher dirige melhor do que o homem, né? Segundo, que sim, que o machismo funciona, né? Porque eu sou da área de design e a gente, quando eu estava começando a estudar sobre feminismo, encontrei essa chargezinha que mostra um menino no quadrinho ensinando matemática para um outro menino. O menino erra a questão da matemática e o outro fala assim, nossa, você não entende nada de matemática. Aí, no outro lado, tem a chargezinha do menino ensinando para a menina. E a menina erra e ele fala, nossa, mulher não entende nada de matemática. Que é assim que o machismo funciona, né? Que aí a gente carrega o peso estrutural, justamente. A gente não pode errar. A gente não pode errar. Se a gente pega isso na direção, na liderança numa empresa, ocupando um cargo que normalmente não é ocupado por mulheres, na política, porque se a gente errar, a gente está respondendo não só os erros, a gente está respondendo por toda a classe de mulheres do mundo. A gente tá vendo? Olha lá, mulher não sabe governar, mulher não sabe dirigir, mulher não sabe liderar. Então é um peso realmente. E eu acredito que aí dá para extrapolar, né? E levar para as mesmas do negro ocupando o espaço do branco, do LGBT ocupando o espaço, né, do hétero. E aí, toda vez que essa pessoa. Não, tá vendo? Tinha que ser gay. Tinha que ser Ou negro. quando você faz alguma coisa muito bem, né? Eu já escutei isso várias vezes. Nossa, você dirige tão bem, parece um homem dirigindo. Nossa, terrível. muito! Terrível! Gente, essa do trânsito, assim, é surreal, porque a maioria esmagadora de acidentes de trânsito é provocada por homens. Não tem... Isso é a maior besteira que inventaram. É uma bosta, porque, assim, vocês carregam o peso todo, que nem a Amanda falou, e ainda carregam o peso de uma mentira, né? Porque as estatísticas, tem milhares, você falou de um estudo aí, Carla, acho que deve ter milhares de estatísticas que mostram isso. A maior parte dos acidentes domésticos, a maior parte dos acidentes automobilísticos é provocada por homens, e aí acrescento, inclusive, os países com melhor desempenho durante a pandemia são os países liderados por mulheres, né? Então, assim, gente, não tem. As mulheres, inclusive, por carregar esse estigma do erro que eu acho que você trouxe, elas procuram ser melhores ainda, né? E elas a gente é obrigada, a gente não pode ser igual, porque se a gente for igual, a gente é excluída, a gente tem que ser melhor que os homens. Isso exato. Eu acho que uma vez me chegaram e falaram assim, mulher para ser poderosa não pode ser bonita. Porque você vê, porque a pessoa usou o exemplo da Angela Merkel. Falou assim, a mulher mais poderosa do mundo é a Angela Merkel, que é um homem. Você vê a Dilma, se veste que nem homem. Porque mulher, para ser levada a sério, não pode ser bonita. Aí eu falei assim, cara, você é mãe de menina, né? Você é pai de menina. Como é que você tem coragem de falar isso? Pois é. Não tem condição. Enfim. Isso é outra besteira, né? Gente, se pegarem a lista de mulheres aí, inclusive, com a história da pandemia, né? A primeira-ministra da Finlândia é linda. E é um dos países mais... aliás, ela é linda, ela é jovem, né? A primeira-ministra mais jovem eleita no país.
na história. Ela é linda, ela tem um puta desempenho no cargo que ela está exercendo, pelo amor de Deus. É revoltante ainda existir eco para essas porcarias, na verdade. Né? Sobre esse relato que a Amanda estava dando aí de... Oh, desculpa, querida, pode falar. Não, pode falar, Carla, pode falar. Não, só dar uma vivência minha também, né? Eu dirijo, eu faço mais de 10 anos, já morava em Santa Catarina, vinha para Minas de carro e tal, sobre essa questão de direção. E uma vez eu fui estacionar baliza, né? Baliza, realmente, quando a mulher vai fazer uma baliza, parece que junta um time de futebol para assistir, né? E eu fiz assim, eu fui fazer a baliza, corrigi o carro uma vez. Veio um cara do meu lado perguntar se eu queria que ele estacionasse para mim. Agora, você imagina se fosse um homem, se ele ia fazer uma coisa dessa, né? Coisa mais inocente. Uma vez um cara me fechou no trânsito e era para ele ter batido muito sério em mim. Eu fui muito rápida e entrei de uma vez, assim, eu fiz uma curva à esquerda super 90 graus. E aí, lógico, a adrenalina passou, eu fiquei meio trêmula e eu parei em frente a uma oficina. E aí, na hora que eu desci do carro para respirar, o cara que estava da oficina, que estava vendo, que viu quase acidente, fez assim. Aí você achou que era um homem no volante? Aí ele ficou todo sem graça. Eu falei assim, você estava esperando que fosse um homem no volante, né? Porque... Aí ele... Gente, eu sou péssimo motorista. A Marina dirige 10 vezes melhor do que eu. Inclusive porque eu nunca tive carro por opção na vida. Então não tenho muita prática de direção. Eu dirijo porque eu acho que é uma habilidade importante de você ter para eventualidades. Então, assim, eu sou um exemplo vivo de que não tem essa história. A Marina dirige muito melhor do que eu. Se tem alguma situação, vamos pegar o carro e tal, precisa de alguém mais experiente, mais tarimbado, melhor. Ela dirige, não sou eu que dirijo. Mas esse machismo do discurso, eu acho que é ele que faz com que as mulheres desacreditem nelas. Que é o que que as próprias mulheres usam a gente sem perceber. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é o que eu sempre defendo, eu tento ensinar para minha sobrinha de 15 anos, que cuidar com o que você diz. Porque você pode agir de todas as formas corretas, mas uma vez que você fala alguma coisa, você desmerece completamente a sua ação. É como eu não sabia de onde vinha a origem, um dia eu falei assim, não aguento mais esse povo que abre as pernas para tudo. E uma amiga minha, lésbica, feminista, militante, falou assim, Amanda, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu olhei para ela assim, ela me explicou a origem do termo, eu falei, nossa, banido, nunca mais uso. Porque a gente não sabe a origem de muitas coisas que a gente fala, a gente repete e a gente alimenta essa lógica do machismo sem perceber. Então a gente tem que participar muito do discurso. É igual a mulherão da porra, né? Mais embaixo. Mulherão da porra. Eu falei, por que não é mulherão do óvulo, né? Como é que é? É mulherão da porra, quando as pessoas falam, né? Mulherão da porra. Tá. Aí eu falei, por que não é mulherão do óvulo? Mulherão do muco. Nossa, eu nunca pensei no mulherão da porra. Nossa, maravilhoso. Eu também nunca pensei, tô pensando aqui agora. Chocado. É que nem falar mulher com culhões, né? Essa aí tem culhões, alguma coisa assim, né? A mesma coisa. Botar o pau na mesa. O uso do termo culhões, né? Como se, tipo, fosse, meu Deus, né? Ai, tem culhão pra fazer isso, né? Como... Eu não vejo relação, gente, de verdade. Mas é o símbolo do poder. Quem que estava hoje de manhã? A Carla, né? Estava na palestra da Ju. Acho que só a Carla. Também estava. Do símbolo do poder, né? O poder é masculino, assim, Vocês assistiram Eu Não Sou um Homem Fácil? Aquele filme. É muito bom, assistam. Eu Não Sou um Homem Fácil. Que ele acorda no mundo virado. Que a mulher é dominante, a mulher é que tem o poder. É muito bom. Depois vocês me contam. Eu fiquei assim, ó. Eu queria sair dali. E aí a gente começa a enxergar um monte de coisas desse mundo masculino que você não prestava atenção antes. E aí, acontecendo com homem, você fala, não pode. Não, com homem não, sabe? Você fala, por que não com ele pode comigo, né? E é muito bom. Está no Netflix.
É um filme francês. Eu acho que o negócio também, assim, de você, de coisas muito pequenas com criança. Nossa, ela é linda. Nossa, ele é corajoso. Ela é fofa. Ela é uma princesa. Nossa, gente, isso você tocou nesse ponto, né, Amanda? Você tem um menino. Eu tenho uma preocupação gigante aqui com o Otto, como é que ele vai crescer. Eu espero que ele cresça com conceitos melhores do que os que eu cresci, assim. No que depender de mim, espero que sim, mas pelo amor de Deus. Melhor. O que eu penso em relação a isso, gente, de vocês que têm filhos, bom, eu não pretendo ter filho tão cedo, mas o que eu tento pensar em relação a isso é que, assim, esses problemas que são sociais, sim, e que são estruturais, sim, que veio sendo construídos, né, na sociedade, antes de qualquer bandeira a ser classificado, isso é da luta feminista, isso é da comunidade LGBT. Eu acho que antes de qualquer bandeira, a gente precisa desconstruir o nosso próprio convívio em sociedade. Qual é o lugar que nós estamos preparando, qual é o lugar de debate, inclusive, que nós estamos deixando para esses pequenos que estão vindo aí, sacou? E aí depois a gente conversa dos movimentos, né, da luta de classes, né, quem acredita ou não nisso, enfim. Mas eu penso a importância da gente desconstruir de fato, assim, entendeu? Porque é o nosso local, é nesse quadro de indivíduos que a gente está ligado, entendeu? Que a gente está se relacionando, sei lá. E eu vou falar mais, assim, eu acho que a gente, quanto mais diversidade a gente puder imprimir para as crianças pequenas, melhor. Novos conceitos de família, novos conceitos de vivência. O coleguinha da natação do meu filho, ele tem 2 mães. E aí um dia ele me perguntou, mas ele perguntou, não tem pai? Eu falei, não, filho. Ele tem 2 mães, olha que legal. Ele, E você começa a tratar essas coisas das diversidades com o seu filho desde pequeno, eles vão entender que diversidade como algo normal e não como a exceção, e sim como a regra. A diversidade está aí. Eu tenho um priminho, gente, que ele... Desculpa, Marcos, você ia falar? Pode falar. Né? Não, a Amanda falou isso, eu lembrei de um priminho, que para mim ele é muito à frente do tempo dele, assim, sabe? Eu fico só observando. E ele é, de certa forma, introspectivo, mas ele é muito observador e tem umas ideias muito loucas, assim. Ele consegue evoluir com você numa conversa, assim. Eu fico até admirado. E um dia ele me perguntou assim, tio, por que você gosta do arco-íris? Aí eu falei assim, porque esse daqui é a bandeira LGBT, eu acho que eu tenho uma proximidade com ela. Aí eu perguntei para ele, né? Não, ele me perguntou, o que é LGBT? Aí eu expliquei bem sucintamente, né, o que era o fato de ser gay, de que eu de fato era gay. E aí quando eu estava esperando dele, né, um super questionamento, e eu já na minha mente me preparando sobre como trazer todos os argumentos necessários sobre diversidade para criança, ele olhou para mim e falou assim, tá bom. Tipo, como se fosse de fato algo, né, que ele recebeu como normal, assim. E eu fiquei pasme, assim, gente, porque eu já estava com todos os argumentos elencados na cabeça, quando ele trouxe um ar de, tipo, de normalidade de fato, assim, tipo, ok, tudo bem que você é gay, tudo bem que você gosta do arco-íris. Foi uma coisa que me veio à cabeça agora. Eu tenho uma preocupação muito séria com relação ao Otto sobre essa questão de diversidade, Amanda, porque justamente por fazer parte de um grupo privilegiado. Eu não queria que ele convivesse só com pessoas semelhantes, assim. É uma preocupação gigante que eu tenho. Ele ainda está com menos de 2 anos, mas é uma das coisas que eu tenho pensado muito. Como é que vai ser essa história de escola? Como é que vai ser? Quais vão ser os ambientes onde ele vai frequentar? Quais são os ambientes que ele pode frequentar que ele não fique com essa maldita visão de classe média que eu acho uma desgraça, assim, desculpa, na média da média, eu acho muito complicado.
Então, eu tenho muito receio. Eu tenho um outro exemplo que a gente fala de misoginia, é que a gente, agora nessa moda de chefes de cozinha, eu acho que eu acho um exemplo muito louco. Se a pessoa que cozinha era um lugar de mulheres, mas o restaurante, os chefes sempre foram homens. Então, assim, a cozinha do dia a dia sempre foi tratada com alguma coisa inferior, enquanto o chefe, o homem do restaurante, aquela figura bonita de chapéu, não sei o quê, esse era valorizado. E até hoje, eu não sei se vocês assistem reality shows, eu gosto de Masterchef, eu adoro reality shows de cozinha. Quando eles fizeram Masterchef profissional, isso foi tão claro. A menina que ganhou, ela foi tão maltratada durante o reality show inteiro pelo fato dela ser mulher. E ela era uma mulher como se ela fosse um subchefe, dando ordens para ela. E ela falou que ela achou muito difícil o programa. Não, filha, tinta. Por causa disso, porque ela era a única mulher, ela não era respeitada como chefe mesmo, feito curso na França e currículo fabuloso. Ela conseguiu vencer isso tudo e ganhar o reality show, mas as cenas eram bizarras. Quem viu? É esquisito isso, né? Eu vi um meme sobre isso esses dias. Era um homem e uma mulher e tinha uma pegada assim que pro homem cozinheiro, a comida era arte e pra mulher era o dia a dia, trabalho, qualquer coisa. Marcos, gente, eu fiquei com uma... só para fechar, eu fiquei com uma coisa aqui pensando nessas discussões, assim, das novas masculinidades, né? A discussão de carga mental, que eu acho que ficou muito forte depois daqueles quadrinhos, não sei se todo mundo viu, depois eu posso procurar para passar, que é um quadrinho que chama Era Só Pedir, que é uma coisa assim, que já viram, né? Que é muito bom, que fala sobre carga mental e que é o quanto que isso da mulher ser responsável, muitas vezes, por gerenciar a casa, né? Então, ela tem que ver se está faltando... Não é simplesmente fazer as tarefas, mas é programar as tarefas, né? Tem que trocar o lençol, tem que trocar, né? Tem que colocar a meia para lavar, tem que comprar tal coisa, tá faltando isso para o filho, tá faltando... E eu fiquei pensando sobre como que tem sido discutido isso, né? Entre os homens que estão pensando na nova masculinidade, né? Porque imagino que é um tema que esteja em pauta, né? Nessa quarentena, principalmente, que estamos todos juntos, assim, né? Quem tem o privilégio de ficar em casa, né? E você falou o privilégio de ficar em casa e toda essa questão, e ainda tem o problema do aumento da violência doméstica, né? Com certeza. A gente não passou por isso aqui, mas sim, é um outro negócio super complicado. É verdade. Essa questão da Era Só Pedir é de novo aquela velha história, né? Acho que eu ajudo em casa, né? Eu morei sozinho há alguns anos, né? Quando eu morei sozinho, eu fazia tudo sozinho. E aí eu vou chegar em casa, que né, tô morando aqui com a Marina, e vou dizer que eu ajudo em casa, gente. Não faz o menor sentido. Sim, verdade. Mas aí, né, cenários diferentes. Tem cenários que a mãe fez tudo a vida inteira. Sim. A família da Marina, inclusive, é extremamente tradicional. Os homens não fazem quase nada de serviço doméstico. A avó dela me viu lavando um prato num dia de Natal, a primeira vez que eu passei o Natal lá, e falou, gente, eu nunca vi um homem nessa casa lavando uma louça. Nossa Senhora. Mas você vê como as coisas são... E ela teve 14 filhos. Quer Nossa. dizer, filhos e filhas ali e tal, né? Como está confuso isso ainda, né? Porque eu tenho, na minha família, tem um sobrinho que é mais jovem, assim, tem 30 e poucos anos,
e que assume total, assim, os papéis em casa, essa divisão das coisas, com casa, filho, etc. Mas eu já ouvi ele proferindo uma frase que eu fiquei chocada, que era algo do tipo: ah, mas se o cara bateu é porque a mulher mereceu, ou porque ela provocou, ou porque ela... Sabe, alguma coisa ela fez. Então, que é um pensamento, você fala, como é que pode, né? Um cara que na vida tem um comportamento né, extremamente já modificado com relação a isso, e que ainda tem esse tipo de mentalidade, acha que justifica. Ah, mas tem mulher que é muito chata e que fez alguma coisa para chegar nesse ponto, entendeu? Isso segue aquela mesma lógica, né? Ah, ela foi estuprada porque ela estava usando uma saia muito curta. Uhum. Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Isso acontece muito ainda. Infelizmente. E eu acho que, voltando à conversa anterior, são os monstros que vão aparecer aí nessa quarentena, infelizmente, né? Da gente lidar cada vez mais com essas coisas também extremas, né? Então, violência, tudo que é muito estrutural, assim, voltando de um jeito... Voltando não, né? Aparecendo mais visivelmente, vamos dizer. Acho que a gente extrapolou o horário já, né? Eu preciso ir aqui. Eu não queria falar não, porque o papo tá muito interessante, mas eu tô muito cansada também. Eu tô desde as 8 da manhã aqui, diretaço. Gente, uma maratona hoje, né? Não sei como vocês estão conseguindo. Das 8 às 5 da manhã. Amanhã à noite tem o Bar do Piolho, o happy hour mais legal dessa quarentena. Que legal! E a gente pode continuar conversando sobre essas coisas. Então, a ideia era ser um papo mesmo. Pode ter ótimo de ouvir vocês. Né, pode falei ter pra álcool, caramba. Marcos? Eu tava tomando aqui uma cervejinha. Tá vendo? Todo esse evento tomando cerveja e não sabe nem um grauzinho na voz, eu tava aqui. Não, deve ser refrigerante, deve ser suco, não é possível. Não, mas é porque eu fui tomando devagarzinho, assim. Não alterou nada. Eu tô assim, não pode ser. Eu tô te observando aqui. Você passou do chá pra essa cerveja aí, eu tô te observando aqui. Eu falei, não é possível que ele não se alterou. Isso genética. Eu tenho... taça. Gente, a gente vai tentar propor uma... que já estava nos meus planos lá, eu acabei cancelando. A Maíra também, a gente comentou hoje, né, que a gente acabou descobrindo um ponto em comum aí muito forte. Então, se a gente conseguir, a gente vai colocar lá para sábado. A ideia era uma conversa tipo essa mesmo, só que falando do feminino, das crenças que ainda tem, de cobrança com mulheres, com ser bonita, com ser jovem, com ser magra. A gente vai tentar organizar isso amanhã para poder abrir no sábado, tá bom? Aí a gente continua conversando. Ótimo. Muito legal. Eu já achei muito legal a da Thaís de feminismo. Sim, foi bem esclarecedora, né? Bacana, gente. Então, boa noite para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, prazer enorme conhecer vocês. Aí. Maravilhoso. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso, gente.